Donald Trump, o recém-eleito presidente dos Estados Unidos, fez um anúncio sem precedentes que causou um choque na indústria automobilística. As notícias imediatamente despertaram debates, especulações e uma tempestade de reações de fabricantes, especialistas da indústria e consumidores. A nova política regulatória de Trump. Há décadas, o mercado automotivo americano tem sido um campo de batalha para as leis regulatórias, a inovação e o mundo corporativo. Mas nada tinha preparado o universo automotivo para a mudança sísmica que foi anunciada no discurso de Trump. Mas o que antes era um futuro cuidadosamente definido para as montadoras foi repentinamente virado de cabeça para baixo, deixando as empresas desesperadas para avaliar e compreender as consequências. E os consumidores também ficaram se perguntando como essa mudança pode afetar suas escolhas, seu bolso e suas experiências como motoristas nos anos que virão. O anúncio foi focado em uma revisão dramática das principais leis que regem a produção de automóveis, leis que regulamentam a indústria há anos. Não foi apenas um ajuste nas regras existentes, nem foi uma transição gradual para um novo formato. Foi uma mudança em grande escala, do tipo que força todos os participantes do mercado, fabricantes, concessionárias, consumidores e até mesmo concorrentes estrangeiros, a repensar suas estratégias do zero. Por anos, regulações ambientais rigorosas levaram as fabricantes à produção de veículos híbridos e elétricos, pressionando as empresas a atingir metas cada vez mais ambiciosas de eficiência de combustível e redução de emissões de poluentes. Essa tendência era óbvia até agora. Porém, com a canetada de Trump, as pressões regulatórias que pareciam já ter definido o futuro da indústria foram repentinamente suspensas, dando às montadoras liberdade total para explorar possibilidades que muitos já presumiam estar fora de cogitação. As implicações foram imediatas e de amplo alcance. As montadoras tradicionais, que estavam gastando bilhões em pesquisa e desenvolvimento para produzir veículos elétricos, agora enfrentam um cenário totalmente diferente. Com menos leis exigindo uma rápida transição para os elétricos, algumas empresas viram aí uma oportunidade de retornar às suas origens movidas a gasolina, colocando o foco de volta nos veículos com motores de combustão interna que por tanto tempo foram suas principais ofertas. Além das grandes empresas, o impacto sobre os consumidores foi igualmente complexo. Para quem estava hesitante em fazer a transição para um carro elétrico, a mudança nas leis significa que nos próximos anos pode haver uma expansão na variedade de veículos movidos a gasolina disponíveis no mercado. As montadoras de fora dos Estados Unidos também se viram em uma encruzilhada. Empresas da Europa e da Ásia, que há muito tempo já tinham aderido às regulações ambientais mais rígidas de seus próprios países, agora precisam tomar decisões difíceis. Continuar investindo em tecnologia elétrica, como mandam as leis de suas nações, ou se adaptar ao novo cenário americano. Impacto fora do setor. Mas o anúncio atinge muito mais do que apenas montadoras e consumidores. A indústria do petróleo, que estava se preparando para um declínio constante na demanda devido ao crescimento dos veículos elétricos, agora se viu em uma posição muito diferente. Se os carros movidos a gasolina forem ficar de forma permanente no mercado, isso significa que o consumo global de petróleo não vai diminuir tão cedo como se imaginava. Essa mudança também teve implicações para as relações geopolíticas. As nações produtoras de petróleo recalcularam suas estratégias para se alinharem a essa reviravolta inesperada e as concessionárias também tiveram que reconsiderar seus modelos de negócios. Nos últimos anos, muitas concessionárias estavam em uma fase de mudanças para acomodar o crescente mercado de veículos elétricos, instalando estações de recarga, treinando funcionários e reformulando estratégias de vendas para atrair uma base de clientes cada vez mais ecologicamente consciente. Agora, as concessionárias tiveram que reavaliar se seus esforços na promoção de veículos elétricos serão tão lucrativos quanto parecia anteriormente. Será que os consumidores vão voltar a preferir os modelos tradicionais devido à mudança política? Ou a demanda por carros elétricos vai continuar a crescer apesar da reversão nas regulamentações? Enquanto isso, outro setor forçado a fazer uma pausa e avaliar seus próximos movimentos foi o de tecnologia, que estava profundamente interligado com a indústria automotiva através do desenvolvimento de sistemas de direção autônomos e redes de carregamento de baterias. Grupos ambientalistas, como era de se esperar, entraram em alerta. Há anos, o progresso em direção a um futuro automotivo mais ecológico parecia certo,
impulsionado por uma combinação de iniciativas políticas e investimento corporativo. Essa reviravolta repentina ameaçou desacelerar essa tendência, trazendo preocupações sobre o impacto a longo prazo que ela pode ter nas metas climáticas. Mas a polêmica em torno do anúncio de Trump não parou por aí. Embora a reação inicial tenha sido cheia de especulação e incerteza, uma análise mais profunda revelou uma rede ainda mais complexa de consequências que devem influenciar indústrias muito além das fabricantes de automóveis. Um dos efeitos mais imediatos foi nos fornecedores de matéria-prima. Na última década, as montadoras fizeram investimentos significativos em minerais de terras raras como lítio, cobalto e níquel, os principais componentes das baterias dos veículos elétricos. Com a desregulamentação das emissões e um possível ressurgimento dos motores de combustão interna, a demanda por esses minerais de repente se tornou incerta. Para empresas de mineração e fornecedores desses materiais, o choque foi profundo. Investimentos foram feitos em novos pontos de extração. Parcerias foram firmadas com montadoras e economias inteiras, como as de nações ricas em lítio, estavam apostando no crescimento explosivo dos veículos elétricos. Agora, essas empresas e países tiveram que reconsiderar suas decisões de aumentar agressivamente a produção. Essa mudança na cadeia de suprimentos se estendeu aos fabricantes de aço, eletrônicos e até mesmo empresas de pneus. Veículos híbridos e elétricos exigem materiais especializados por terem quadros mais leves e precisam também de componentes com eficiência energética. Agora, os fornecedores precisam decidir se continuarão atendendo o setor de elétricos, que ainda está em crescimento, ou se voltam para os tipos de materiais que há muito tempo eram a base da produção tradicional de carros. Enquanto isso, os operadores de postos de gasolina, que estavam avaliando se deveriam fazer a transição para ofertas de combustível alternativo, de repente também se viram questionando se era prematuro fazer essa mudança. Efeitos internacionais. O impacto do anúncio de Trump se espalhou através das fronteiras. A União Europeia e a China estavam colocando pressão agressivamente na adoção dos veículos elétricos, por meio de leis rígidas e subsídios governamentais. Agora, elas enfrentam um grande desafio: manter sua postura atual, supondo que a mudança dos Estados Unidos foi uma manobra política temporária, ou ajustar suas estratégias para competir em um mundo onde os Estados Unidos não estão mais alinhados com o movimento global em direção à eletrificação? Para a China, em particular, a decisão foi crucial. O país estava se posicionando como a força dominante na produção de veículos elétricos, com incentivos governamentais impulsionando a ascensão de grandes fabricantes de baterias e montadoras especializadas nas tecnologias dos veículos elétricos. O mercado dos Estados Unidos era visto como um campo de batalha crucial para os fabricantes de veículos elétricos chineses que buscavam se expandir internacionalmente. Agora, com a mudança nas leis americanas, esses planos se tornaram incertos. Os consumidores americanos ainda vão comprar os veículos elétricos de fabricação chinesa? Ou voltarão a comprar carros tradicionais de fabricantes nacionais? As montadoras europeias também ficaram com decisões difíceis para tomar. Empresas como Volkswagen, BMW e Mercedes-Benz já tinham investido pesado na eletrificação, e seus modelos de negócio futuros foram planejados em torno da suposição de que os veículos elétricos logo dominariam os principais mercados globais, incluindo os Estados Unidos. Os Estados Unidos, antes considerado um jogador-chave na iniciativa global para um transporte sustentável, agora tornou-se a exceção, levantando dúvidas sobre como acordos comerciais e parcerias internacionais serão afetados em resposta a estas mudanças. No meio de toda essa confusão, a única verdade inegável é que o mercado de automóveis entrou em um período de incerteza sem precedentes. O mundo está observando atentamente, esperando para ver qual direção o mercado vai tomar. Será que essa desregulamentação pode inaugurar uma nova era de domínio da energia à gasolina? Ou a força dos elétricos vai prosperar apesar da mudança política? Será que as montadoras aproveitarão as leis mais flexíveis para reviver tecnologias antigas? Ou continuarão inovando, reconhecendo que o mercado global, para além dos Estados Unidos, ainda está se movendo em direção à sustentabilidade? Reverter os investimentos feitos na eletrificação pode significar desperdiçar bilhões de dólares já gastos em infraestrutura, sem mencionar a perda de terreno para concorrentes que permanecerem focados na mobilidade elétrica. No entanto, também há um argumento econômico convincente para aproveitar a desregulamentação.
produzir veículos com motores de combustão interna é significativamente mais barato do que fabricar carros elétricos, e sem leis rigorosas de emissões forçando a transição, algumas empresas viram uma oportunidade de recuperar lucros no curto prazo. As margens de lucro em caminhonetes e utilitários esportivos movidos a gasolina, historicamente os segmentos mais lucrativos da indústria, agora poderiam ser preservadas em vez de eliminadas gradualmente. Essa liberdade recém-descoberta colocou as montadoras em um dilema único. Por um lado, elas podem usar a desregulamentação como justificativa para continuar produzindo veículos tradicionais, agradando aos acionistas que buscavam retornos imediatos. Por outro lado, correm o risco de ficar para trás no inevitável impulso global em direção à sustentabilidade, onde outros mercados, como a União Europeia e a China, ainda estarão se movendo agressivamente em direção à mobilidade elétrica. A China, por exemplo, passou anos se posicionando como líder global na produção de veículos elétricos, com amplos subsídios governamentais, grandes expansões de fábricas e aquisições agressivas de matéria-prima. O recuo dos Estados Unidos em seu compromisso com a eletrificação interrompeu essa trajetória. Alguns em Pequim viram isso como uma oportunidade. Se os fabricantes americanos desacelerarem sua adoção dos elétricos, isso poderá permitir que montadoras chinesas expandam sua presença em outros mercados. Enquanto isso, a União Europeia se viu em uma posição precária. As nações do bloco há muito tempo impuseram padrões de eficiência de combustível mais rígidos do que os Estados Unidos, estabelecendo prazos claros para a proibição total dos motores de combustão interna. Agora, com os Estados Unidos abandonando esse compromisso, as montadoras europeias que vendem veículos para fora irão enfrentar um mercado dividido. Será que elas deveriam continuar produzindo principalmente modelos elétricos para cumprir as regras da União Europeia ou deveriam manter uma linha de produção paralela para veículos movidos a gasolina, voltados para os consumidores americanos? Responder a essa pergunta terá consequências enormes para empresas como BMW, Mercedes-Benz e Renault. Embates políticos e culturais. Além dos efeitos econômicos e industriais, o anúncio de Trump teve um profundo impacto cultural na sociedade americana. O debate sobre as mudanças climáticas, regulamentação e a intervenção governamental há muito tempo é uma questão polêmica nos Estados Unidos, e a indústria automobilística está agora no centro dessa batalha. Para muitos conservadores e entusiastas do livre mercado, a desregulamentação foi um triunfo, uma prova de que o governo está recuando e permitindo que as forças do mercado decidam o futuro da indústria automobilística. Eles viram isso como uma vitória para a liberdade pessoal, dando aos consumidores o poder de escolher que tipo de carro querem dirigir sem serem pressionados pela opinião do governo. Para eles, a derrubada das leis de emissões foi uma correção necessária para o que enxergam como uma intromissão governamental excessiva. Do outro lado do espectro político, ambientalistas e políticos progressistas viram a decisão como um retrocesso catastrófico. Anos de progresso em direção à redução das emissões de gases poluentes, melhoria da qualidade do ar e combate às mudanças climáticas estão agora em perigo. Ativistas climáticos se mobilizaram rapidamente, organizando boicotes a empresas que se aproveitaram da desregulamentação. Alguns estados, particularmente a Califórnia, começaram a sondar possíveis ações na justiça com o objetivo de manter suas próprias leis de emissões mais rigorosas, independentemente da política federal. Isso criou um cenário único, onde estados e municípios isolados têm que decidir se seguirão a desregulamentação federal ou manterão suas próprias regras mais rigorosas. Se estados como a Califórnia continuarem aplicando leis rígidas de emissões, isso poderia criar um mercado automotivo fragmentado, onde diferentes regiões dos Estados Unidos teriam exigências muito diferentes para a venda e fabricação de veículos. Apesar da desregulamentação, o avanço tecnológico na indústria automotiva dificilmente desaceleraria completamente de toda forma. Embora as regulações do governo certamente impulsionaram grande parte do movimento em direção aos veículos elétricos, a competição do setor privado e o interesse do consumidor também tiveram um papel significativo na formação dessa tendência. A Tesla, por exemplo, construiu toda a sua marca em torno da sustentabilidade, inovação tecnológica e independência das montadoras tradicionais. A empresa de Elon Musk já havia revolucionado a indústria automobilística ao provar que os veículos elétricos poderiam ser desejáveis, de alto desempenho e lucrativos. Mesmo com a desregulamentação de Trump,
É improvável que a Tesla abandone sua missão. Em vez disso, ela pode aproveitar este momento ao solidificar seu domínio no mercado dos veículos elétricos, enquanto as montadoras tradicionais pensam no que fazer. Oportunidades de inovação. Mas as novas empresas nos setores de veículos elétricos e baterias estão diante de um desafio bem diferente. Muitas delas dependiam de incentivos governamentais e regulações para atrair investimentos. Mas com essas políticas agora derrubadas, os investidores podem estar menos dispostos a financiar seus projetos. Isso pode levar à consolidação do mercado de veículos elétricos, onde apenas os participantes mais fortes e bem estabelecidos sobreviverão. Em contraste, as montadoras tradicionais agora terão mais liberdade para explorar tecnologias alternativas que tinham sido deixadas de lado durante a transição para os elétricos. As células de combustível de hidrogênio, por exemplo, há muito eram consideradas uma alternativa possível aos veículos elétricos movidos a bateria, mas recebiam menos atenção devido aos rígidos limites de emissões que favoreciam os carros elétricos. Com menos restrições regulatórias, as empresas podem revisitar o hidrogênio como um caminho viável para o futuro. Da mesma forma, os combustíveis sintéticos e os biocombustíveis, antes vistos como nichos de mercado, podem ganhar interesse renovado. Esses combustíveis, que oferecem um meio-termo entre a gasolina e a eletrificação total, podem se tornar uma opção atraente para montadoras que buscam atender às preferências dos consumidores sem abandonar completamente os motores de combustão interna. Com todos esses fatores em jogo, uma coisa está clara: a indústria automobilística está entrando em um dos períodos mais imprevisíveis de sua história. A desregulamentação iniciada por Trump não foi apenas uma mudança política de curto prazo, foi uma mudança fundamental na trajetória de uma das indústrias mais críticas do mundo. Não importa o resultado, o anúncio de Trump já alterou o cenário de maneiras que não podem ser desfeitas. O mundo está observando, as empresas estão se reorganizando, e o futuro dos carros, antes considerado previsível, agora é mais incerto do que nunca.